Olá, meus queridos estudantes. Olha eu aqui novamente. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do parágrafo. Vamos falar dos tipos paragráficos. Antes ainda, vamos tomar um gole do meu belo café, porque é típico, ok? Vamos então pensar os tipos paragráficos em dois aspectos. O primeiro aspecto de tópico frasal. Veja que tópico frasal está dentro da nossa estrutura paragráfica. Geralmente é o primeiro período, não necessariamente, porque eu posso, a depender do nível de raciocínio, ter um tópico frasal ao final do meu parágrafo, mas até o momento nós só falamos sobre parágrafos em seu início parágrafo. Daqui a pouco vamos chegar em um outro nível de raciocínio, tá certo? E o desenvolvimento. Para cada início de parágrafo, de período, né? Porque o tópico frasal ele está em um primeiro período, nós teremos um desenvolvimento desse parágrafo. E precisa haver uma coerência, né, de intencionalidades entre o tópico frasal e o desenvolvimento deste tópico frasal para o desenvolvimento do próprio parágrafo, tá certo? Então vamos acompanhar essas questões. Uma informação nova, talvez uma palavra que possa surgir em minha fala, é a concepção da ideia núcleo, que se equipara à palavra-chave, tá certo? Ela aparece agora porque nós vamos começar a analisar textos que necessariamente vão apresentar esta ideia núcleo distribuída em mais de uma palavra, tá certo? Ou seja, então você precisa compreender que em muitos momentos a palavra-chave é exatamente a ideia núcleo, mas nem sempre a ideia núcleo está disposta em uma única palavra-chave, tá certo? Então, por isso que a concepção da ideia núcleo precisa aparecer para, de certa forma, alinhar melhor nossa fala e nossas reflexões sobre isso, ok? Veja, então, os tipos de tópicos frasais que nós temos. Declaração afirmativa, declaração negativa, divisão, classificação, interrogação, comparação, contraste, confronto, alusão histórica. Vamos trabalhar todos esses tipos. Vou trazer o que? Os conceitos e exemplos, tá certo? Então acompanhe comigo. O primeiro tipo, né? Declaração afirmativa. O próprio nome já diz. Consiste em afirmar algo. Então eu estou declarando algo, tá certo? Em meu primeiro período do parágrafo. Olha um exemplo de tópico frasal. Aqui eu só tenho o tópico frasal, tá certo? Vivemos num mundo onde as conquistas científicas e tecnológicas se aceleraram vertiginosamente. Palavra grande, né? Pois é. Então, vivemos num mundo onde as conquistas científicas e tecnológicas se aceleraram vertiginosamente. Agora foi. Vejam que nós temos aí um tópico frasal que tem por pretensão e intencionalidade de declarar uma afirmação. Tá ok? Vamos então para um segundo tipo, contrário ao primeiro. Percebam que agora é uma declaração negativa. Então, a maioria consiste em negar algo. Olha o exemplo. A maioria dos sonhos não segue as leis da lógica que governam o pensamento do indivíduo quando acordado. Por que isso é importante nós trabalharmos? Perceba que você tenha por intencionalidade iniciar seu parágrafo com uma estrutura declarativa negativa. E aí, ao longo do desenvolvimento do seu parágrafo, você trabalha a afirmação dessa declaração. Veja que você será necessariamente incoerente com o que se propôs logo em seu início. Então, por isso, cuidado que nós devemos ter, e é daí que nasce, muitas vezes, a coerência paragráfica, aquilo que nós precisamos nos ater, tá certo? Vamos para um próximo tipo, que é o quê? A divisão. Ou seja, então eu tenho por intencionalidade apresentar a ideia núcleo em partes. Aí entra um pouco dessa ideia da palavra-chave, tá? Porque de outro modo, olha o exemplo. Segundo Freud, Freud, considerado o pai da psicanálise, divide-se a mente humana nas seguintes três partes, ou instâncias: id, ego e superego. Percebam que se eu pergunto a você qual é a palavra-chave deste tópico frasal, você vai necessariamente falar que é a psicanálise, né? Só que a psicanálise, ela se apresenta neste tópico frasal tripartite, colocado em três partes, né? Id, ego e superego. Perceba então que eu preciso trazer essa concepção de ideia núcleo, porque a psicanálise ela se apresenta nesse tópico frasal em três partes.
Perfeito? Então, nós temos uma intencionalidade por divisão, que consiste em apresentar a ideia núcleo em partes. Ok? Vamos para o próximo tipo. Classificação. Caminha na mesma lógica. Diferente de dividir, agora eu vou classificar uma categoria. Então, percebam, consiste em colocar em classes definidas seres, objetos ou ideias. Olha o exemplo. Os psicólogos classificam a inteligência dos indivíduos em 3 tipos: a média, abaixo da média e acima da média. Perceba então que se eu perguntasse a você qual é a palavra-chave, você necessariamente falaria que é o quê? A inteligência. Só que a inteligência ela precisa ser vista nesse momento como ideia núcleo, que ela não está numa concepção geral. Ela está em quê? Sendo classificada em tipos de inteligência. Ou seja, então não é só a inteligência pela inteligência. Eu estou trabalhando a ideia dos tipos de inteligência, tá ok? Então é importante você se ater a isso. Vamos para o próximo tipo. Interrogação, essa é ótima, né? Você pode iniciar um parágrafo fazendo uma pergunta. Isso é um tipo, né, de tópico frasal. Então, consiste em fazer uma pergunta, claro. Aí a pergunta estará logo em seu início de parágrafo. Quais são os autores que mais se destacaram no modernismo brasileiro? Pergunta. Olha que interessante, né? Você já consegue supor qual é o tipo de desenvolvimento. O tipo de desenvolvimento a que se pretende com este parágrafo, que tem em seu início um tópico frasal de interrogação, de pergunta, é você responder. Você tem que responder a pergunta em seu parágrafo. Esse é o seu desenvolvimento. Se você simplesmente lança a pergunta e não responde, você tem uma incoerência em seu parágrafo. Tá ok? Por isso a importância de você entender quais são esses tipos de tópicos frasais para a estrutura coerente do seu parágrafo. Vamos para um próximo. Comparação. Né? Comparação está aí, então, para apontar apenas semelhanças entre seres, objetos ou ideias. Interessante isso. Quando você quer comparar algo, então você vai necessariamente buscar as semelhanças. Se você intencionou comparar seres, objetos ou ideias, e em seu desenvolvimento paragráfico apresenta as dessemelhanças, você tem uma incoerência aí na sua estrutura paragráfica. Tá? Vamos ver o exemplo. Existem algumas semelhanças entre a vida de Demóstenes, o maior orador da Grécia Antiga, e a de Rui Barbosa, considerado o maior orador brasileiro. Ou seja, nós temos aí uma comparação, mas por semelhanças, não por dessemelhanças, porque a dessemelhança está aqui, ó, contraste. Né? Olha o que nós temos no contraste. Consiste em apresentar somente dessemelhanças entre seres, objetos ou ideias. Aí sim você vai trabalhar com a ideia de contraste. Se porventura, em seu desenvolvimento paragráfico, você começar a trabalhar a semelhança, temos uma incoerência na estrutura paragráfica. Ok? Olha o exemplo. Os costumes ocidentais são nitidamente distintos dos orientais. Veja que nós vamos, logicamente, desenvolver o nosso parágrafo por uma estrutura de quê? De dessemelhanças. Eu não vou falar das semelhanças. Tá? Agora, se eu quiser fazer um confronto, aí sim, eu vou mostrar ao mesmo tempo semelhanças e dessemelhanças entre seres, objetos ou ideias. Então eu vou fazer um confronto. Então eu vou trazer ao texto as semelhanças e as dessemelhanças. Tá? Perceba o exemplo. O sistema e o teatro apresentam simultaneamente semelhanças e dessemelhanças. Bom, eu vou então desenvolver meu parágrafo com base em quê? Vou apresentar semelhanças do cinema e teatro e vou apresentar as dessemelhanças do cinema e do teatro. Se porventura meu parágrafo, que se propõe inicialmente em seu tópico frasal apresentar um confronto de ideias e em seu desenvolvimento apenas trabalhar as semelhanças ou apenas trabalhar as dessemelhanças, pronto, eu estou em uma incoerência de estrutura desse parágrafo, né, desse campo das ideias. Eu estou propondo alguma coisa e estou desenvolvendo outra. Então, nós temos que ter atenção a isso. Né? E por último, o que nós chamamos de alusão histórica. Né? É um último tipo de tópico frasal. Consiste em referir-se vaga e indiretamente a fatos históricos, tradições, lendas, crendices ou acontecimentos. Olha o exemplo. Segundo a lenda, e aí no caso
né? É uma apresentação de uma lenda. Segundo a lenda amazonense do Tucumã, no princípio do mundo não havia trevas, havia apenas luz. Ou seja, então eu estou trabalhando um tópico frasal em que eu apresento uma lenda. Logicamente, em meu desenvolvimento, eu vou o quê? Desenvolver essa lenda. Tá certo? Eu não posso necessariamente trabalhar com outro direcionamento, que posso correr o risco de tornar meu parágrafo incoerente. Tá? Agora, percebo que existe uma lógica para o tópico frasal, para você estabelecer para o leitor uma maior clareza e coerência no seu parágrafo. Se você tem uma intencionalidade com o tópico frasal, você vai conseguir dar maior clareza à escolha do seu desenvolvimento. E se houver uma lógica entre o tópico frasal e o desenvolvimento, pronto, o seu parágrafo ele está o quê? Coerente, tá certo? Vejam os tipos de desenvolvimento paragráfico que nós temos. Tem um número maior, mas você vai perceber a possibilidade, né, de cada tipo de desenvolvimento paragráfico em conexão ao tópico frasal, ao tipo de tópico frasal que nós já apresentamos. Então, fatos, por exemplos, por ilustração, por dados estatísticos, por testemunho ou depoimento, por enquadramento, por comparação, por analogia, por contraste, por confronto, por resposta à pergunta, por causa e efeito, por motivo e consequência. São esses os tipos de desenvolvimento paragráfico. Né? E aí, eu não posso dar a informação toda. Né? É claro que agora é com você. Você precisa fazer uma leitura acerca das definições de cada tipo de desenvolvimento paragráfico. Muito vão se assemelhar à estrutura e às definições dos tópicos frasais.